O conto latino-americano, pelo menos do século XX em diante, está muito bem representado. Borges, Cortázar, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Mário Levreiro, enfim, os nomes seriam muitos, né? Mas entre todos esses nomes, bastante consagrados, né, inclusive, surge outro, de uma escritora argentina que escreveu estranhas histórias, em que a morte, a crueldade e as pulsões mais secretas dos seres humanos rondam. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Mas isso, é claro, após a vinheta. Olá, sou Diego e seguindo com a nossa série sobre América Latina e Caribenha a partir da sua literatura, hoje nós vamos falar sobre A Fúria, de Silvina Ocampo. Mas antes, peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo caso já estejam me acompanhando. Silvina Ocampo nasceu em Buenos Aires, 1903, e morreu aos 90 anos, 1993. Ela é irmã da Victoria Ocampo, né, a grande parceira do Jorge Luis Borges e do Adolfo Bioy Casares, em revistas literárias como a revista Sur, na Argentina, por exemplo. Inclusive, a Silvina Ocampo foi casada com o Adolfo Bioy Casares, né, desde a década de 30 até o seu falecimento ali em 1993. A Fúria foi publicado em 1959. E até hoje é recebido com certo estranhamento, né, por parte dos leitores e da crítica. Se trata de um livro de contos bastante singular, né, dentro desse já singular panorama que é o da literatura latino-americana e caribenha, que nos deu, por exemplo, as narrativas de Borges, Cortázar, mas também Custódia ou La Emparedada, né, um conto, crônica de José Maria Cordovez Moure, sobre uma mulher de meia idade que, por ciúmes, né, da sua empregada, ou seja, ciúme que ela roubasse o amante ali, né, a empareda viva na sua casa. Além disso, outra coletânea de contos muito estranha, né, Dentro da Noite, do João do Rio, que, de acordo com o seu prefaciador, né, e biógrafo, João Carlos Rodrigues, era a maior reunião de taras até então publicada na literatura brasileira. Isso no começo do século XX, né, o livro é de 1910. Os contos de A Fúria se localizam nesse espaço indefinido, né, em que o tal realismo mágico cede lugar à crueldade e à incontrolável natureza das pulsões humanas. São contos que, embora curtos, né, geralmente não se estendem ali por mais do que 5 páginas, são ao mesmo tempo densos, né, de uma densidade sufocante às vezes. Ou misteriosos, né, cheios de camadas ali, de motivos secretos, de coisas que ficam por dizer e que cabe ao leitor tentar decifrar. Como, por exemplo, o caso do conto que abre a coletânea, né, A Lebre Dourada, no qual, a partir de uma inocente fábula, né, sobre uma lebre perseguida por cães, se desenha todo um misterioso universo em que temas como Deus, o infinito e a imortalidade se desenrolam. Silvino Ocampo, antes de se dedicar integralmente à literatura, né, a partir da década de 1950, chegou a estudar pintura na Europa, né, e um de seus professores foi o pintor Giorgio de Chirico, né, italiano, que é um dos precursores, inclusive, do que se convencionou chamar de pintura metafísica. Movimento esse que seria, de certa maneira, precursor do surrealismo na Europa. E essa herança pictórica vai sobreviver nos contos da Ocampo, né? Veja-se, por exemplo, a forma como o narrador de A Fúria, o conto que dá título ao livro, descreve a Winifred, que é uma mulher com quem ele tem uma estranha relação, não é? E o narrador então a descreve da seguinte maneira: seus olhos brilhavam, só agora me dou conta, como os das hienas. Era frágil e nervosa. Os cabelos negros eram finos e crespos, como os pelos das axilas. Nunca soube que perfume usava, pois seu cheiro natural modificava o do frasco sem etiqueta, decorado com cupidos, que vislumbrei na bagunça de dentro de sua bolsa. Esse conto, inclusive, é um dos mais cruéis, né, da coletânea. A partir dessa espécie de amor louco, né, que o narrador sente pela Winifred, uma espiral de violência vai se instaurar ali. E a atmosfera é sempre muito pesada, né, de uma Buenos Aires sombria, que lembra sempre esse Rio de Janeiro do João do Rio. Uma cidade noturna, né, habitada por essas criaturas aterrorizantes. A Winifred no conto está sempre acompanhada por um menino, né, que fica tocando um tambor ali sem parar e ela conduz o narrador, então, a partir desses parques cheios de penumbra, de encontros furtivos e de beijos roubados, né? Sempre ao ritmo do tambor, que o menino não para de tocar e que vai aos poucos enlouquecendo o narrador, né? Até o clímax final ali do conto.
muito mais do que narrativas que simplesmente criticam, então, esse modo de vida burguês, né, da metade do século XX, do qual, inclusive, o Campo fazia parte, né, uma vez que a família, o Campo é uma família oligárquica ali na Argentina, né, o que se coloca em cena aqui é sempre um mal-estar, né, essa espécie de sentimento pesado e grave que o erotismo traz, que me lembra, por exemplo, algumas narrativas de Georges Bataille, ou mesmo as narrativas do Leopold von Sacher-Masoch. O desejo sexual, né, nos contos da Ocampo nunca é uma coisa simples, né, instintual. Ele sempre vem carregado por essa atmosfera pesada, opressora, sufocante. A violência geralmente rompe no seio familiar, né, como é o caso do conto A Última Tarde. Sobre um pobre camponês, né, que depois de trabalhar por anos como arrendatário consegue comprar ali para si mesmo um pedacinho de terra, né, e acaba sendo morto pelo próprio irmão. Ou no estranho conto Azeviche, né, no qual o narrador, possivelmente alguém de uma elevada classe social, se casa com uma mulher simples e rústica, né, que tem uma estranha obsessão por cavalos. E essa obsessão vai levar para o clímax da narrativa. Essa crueldade também pode ser praticada de forma cúmplice, né, como é o caso do conto Nós, em que dois irmãos gêmeos se revezam, né, ali com a mesma mulher, que é a esposa de um deles. A Lebre Dourada, que eu já mencionei, então, né, e os contos Maguche, a Sibila e o Carrasco são contos carregados de alegorias, né, muitas delas políticas, especialmente o Carrasco. Eles se afastam dessa atmosfera opressora, né, de uma Buenos Aires pouco conhecida, que não é a mesma do Borges ou do Bioy Casares, né? Bioy Casares, esse que chegou a declarar, inclusive, que a literatura da Silvina Ocampo não se parecia com nada, né, como se ela sofresse influência apenas dela mesma. A Casa de Açúcar era o conto favorito do Julio Cortázar, né? E é possível mesmo perceber alguma semelhança entre esse conto e o conto A Casa Tomada, que o Cortázar escreveu em 1946. Nesse conto, então, uma mulher bastante supersticiosa, né, vai morar com o marido numa casa no subúrbio e acaba sendo vítima de uma espécie de transferência sobrenatural ali, né? Na qual a antiga inquilina do lugar assume a sua consciência e a sua vida. Um dos meus contos favoritos da coletânea se chama Prazer e Penitência. Ele narra a história de uma mulher que leva o filho para ter o seu retrato pintado, né, por um famoso pintor ali de Buenos Aires, mas acaba se envolvendo ali romanticamente com aquele pintor, enquanto o retrato do menino que vai sendo pintado ao longo desses encontros não se parece nada com o próprio menino, né? Até que no final vai ser revelado para o leitor por que o pintor resolveu retratar o menino daquela forma. Falando nesse menino do conto, né, as crianças da Silvina Ocampo também são geralmente muito cruéis, né? Uma das mais cruéis é o Cláudio Herrera, do conto Oração, que depois de assassinar um outro menino numa brincadeira, né, ele afoga o menino numa poça d'água, é levado por Laura, que é a narradora, para casa dela, né? Porque ela, como é uma cristã fervorosa, acredita, como Rousseau, que o ser humano é bom por natureza e que é corrompido pelo meio, né? Uma vez na casa da Laura, então, o Cláudio Herrera, esse menino, né, a tensão vai aumentando ali, porque a Laura começa a perceber as pequenas crueldades que ele vai praticando ali no dia a dia, né? Ou seja, muito diferente dessas crianças que são mais hobbesianas, né, do William Golding, por exemplo, O Senhor das Moscas, as crianças da Ocampo apresentam essa espécie de crueldade que sempre se levanta, né, como uma espécie de excesso do processo civilizatório. Dessa criatura humana que, forçada a conviver socialmente, né, tentou responder não aos seus instintos, mas que, no caso de algumas das personagens da Ocampo aqui, acabaram falhando, né? Contos da Ocampo são contos assombrosos, né, e assombrados ao mesmo tempo. Por vezes, então, cheios desse erotismo pesado, dos fetiches, né? Por vezes cheios de violência e crueldade. É uma violência que se levanta e se exerce apesar de uma suposta normalidade, né, da vida burguesa. O Campo é, sem dúvida, uma das nossas melhores contistas, né, no lastro aí desse grande boom da literatura latino-americana do século XX. O Julio Cortázar, né, sobre o qual eu falei aqui já, estabelecia a diferença entre o romance e o conto da seguinte maneira, né? Para ele, o romance era aquele boxeador que vence por pontos, né? Ou seja, ele cansa o oponente ali até chegar ao final da luta. Já o conto seria aquele boxeador que vence por nocaute. Ou seja, logo ali já no começo ele desfere aquele golpe que te deixa em choque. Os contos da Silvina Ocampo, de certa maneira, transmitem esse choque, né, para o leitor. Você termina de ler um conto e fica com aquela sensação de estranhamento, né? De modo que, como se afirma aqui no próprio livro, né, esse aqui é um dos tesouros mais bem guardados da literatura latino-americana. No próximo vídeo a gente deixa um pouco a América Latina e Caribenha e eu vou fazer um vídeo sobre o Dante, sobre o qual eu já queria falar aí há muito tempo.
Até lá então, eu sou o Diego e até a próxima.